objeto das nossas orações. É muito bom estar aqui. E melhor ainda saber que Deus está aqui. Esse é o mais importante. Saber que Deus está aqui. Saber que o mesmo Deus que está lá é o Deus que assiste vocês aqui. A mensagem de hoje, eu pensei em trazer uma mensagem diferente quando o meu irmão fez a leitura devocional do paralítico lá no tanque de Betesda. Eu pensei em falar sobre quando as feridas não se curam. Mas no decorrer do culto eu fiquei assim, e a mensagem? Aquilo que você tinha colocado no meu coração quando eu estava lá em Maceió ainda. Aí no decorrer do tempo eu fui vendo e dentro do que foi falado dentro do culto, eu senti que Deus quer que eu fale aquilo que Ele tinha colocado ao meu coração ainda durante essa semana quando eu estava em Maceió. A mensagem de hoje é a visão que transforma a vida. A leitura está em Isaías capítulo 6, versículo de 1 em diante. Tá certo? Então diz assim a palavra do Senhor: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado, e o seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. E eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, e a sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes do serafim fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros, e com os meus próprios olhos eu vi o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar, e ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. Será que você teria coragem de atender ao chamado do Senhor e nesta noite dizer: aqui estou eu, Senhor, envia-me a mim? A palavra do Senhor nos diz que isso aconteceu por volta de 750 anos antes de Cristo. E o rei Uzias havia morrido após viver os seus últimos anos isolado em uma casa por ter desobedecido ao Senhor e ter contraído uma enfermidade na pele. Então, nós vemos que Uzias, durante o seu reinado, ele foi muito bem sucedido. Ele, de início, ele atendendo ao conselho do profeta, ele andou no temor do Senhor. Deus deu graça, Deus deu sabedoria, ele cresceu, ele fez armas, ele investiu na agricultura, ele investiu no reinado, e a palavra de Deus diz que houve paz durante os seus termos. Eles buscaram o Senhor e buscaram de todo o coração, e Deus se deixou ser achado por eles. Ei, você quer um avivamento? Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Você quer buscar mais de Deus? Persevere na presença de Deus. Não é uma mágica, mas Deus se deixa ser achado quando nós queremos ser achado. A palavra de Deus diz que o Senhor chegou para ele e disse: olha aqui, eu estou com você enquanto você está comigo. Se você me buscar, eu vou deixar você me achar, mas se você me deixar, eu também vou te deixar.
segredo é buscar o Senhor. O segredo é buscar a orientação de Deus. E assim, Uzias respeitou as coisas de Deus por um tempo, mas depois ele deixou que as coisas profanas ficassem dentro de Israel. E no final da sua vida, da sua jornada, a Bíblia diz que ele se tornou muito poderoso, mas muito poderoso, a ponto de os outros reinos pagar tributo para ele, pagar imposto para ele, a ponto de a maior potência que existia, que era o Egito, não ter forças para invadir o reino onde ele estava instalado. E tão grande ele cresceu. Mas quando ele cresceu, que ele se tornou muito poderoso, ele também esqueceu do temor de Deus. E aí é onde ele entra no templo. E ele quer colocar incenso, ele quer fazer um trabalho que era do sacerdote. Então os sacerdotes o resistem e dizem: epa, aqui não. Só pode fazer esse trabalho aquele que foi separado por Deus, aquele que pertence à tribo de Arão. E você não pertence a essa tribo. Eles resistiram. E ele ficou furioso porque não poderia fazer aquilo. E no momento em que ele resiste, a Bíblia diz que a sua pele foi marcada. Ele teve uma enfermidade na pele, uma lepra na pele. Eu entendo uma coisa: que se eu quero que o meu Deus prevaleça na minha vida, o rei humano precisa morrer. O rei humano precisa ser atingido, ser resistido. O meu eu precisa ser resistido. O meu eu precisa morrer para que o meu Deus viva dentro de mim. E é nesse tempo que Isaías vê. É nesse tempo dessa transição de reino, de uma crise política instalada, de não ter segurança. Eles tinham tudo, eles tinham riquezas, eles tinham bens, eles tinham segurança, mas não tinham a presença do Deus Todo-Poderoso. Sem a presença de Deus, nós já vemos aqui, já cantamos aqui hoje. Sem a presença de Deus, nós somos menos que nada. Presença de Deus. E é nesse momento, nessa transição, que Isaías entra no templo. E quando ele entra no templo, ele vê a glória de Deus manifesta no templo. E é interessante que Deus, sempre que manifestava a sua glória, existia fumaça, existia fogo, existia alguma coisa. E nós passamos a ver isso na própria vida de Moisés. Quando Deus colocava uma coluna de fogo no meio do arraial de Deus, de noite durante o dia uma nuvem, mas à noite uma coluna de fogo, para os aquecer, para os livrar dos animais ferozes que existiam também no deserto. Mas a presença de Deus sempre foi marcada por isso. Houve uma época que a nuvem se afastou do meio de Israel, que a coluna de fogo se afastou do meio de Israel. E por que aquela coluna de fogo se afastou do meio de Israel? Porque eles construíram um bezerro de ouro para adorar ao Senhor e não adoraram a Deus. E a presença de Deus se afastou. E quando Moisés chega no arraial, que ele vê aquilo, ele rasga suas vestes. Ele diz: quem é de Deus? Quem é do Senhor? Venha para o meu lado. E houve uma grande matança naquele dia, porque todos quanto foram adorar o bezerro de ouro foram sacrificados. Mas aí o que é que Moisés faz? A presença de Deus não está mais ali. A presença do Senhor não está mais ali. Moisés arma uma tenda fora do arraial. E ele se ajoelha na tenda. E quando ele começa a orar, a coluna de nuvem, a nuvem volta, a coluna de fogo volta, e o temor de Deus vai se apoderando em cada vida e em cada tribo. As pessoas ficaram na porta das suas tendas, olhando o que ia acontecer. O que é que vai acontecer agora? O que é que vai acontecer agora? Moisés dobra os joelhos, começa a falar com Deus, e a presença de Deus vem sobre o arraial, e derrama-se poder sobre cada tenda daquela, e cada pessoa começa a se dobrar, orando, buscando a presença de Deus. Se você quer mais de Deus, consagre, jejum e busque a presença do Senhor. O renovo vai chegar. É nesse termo que está morrendo um rei, mas o filho dele já estava governando.
Por causa dessa desobediência, Uzias passou o resto da sua vida isolado em uma casa, distante do templo, do poder. E nesse meio termo aí, é que Isaías entra no templo. E esse capítulo, o capítulo 1 de Isaías mostra que apesar da prosperidade, dos êxitos nas guerras, a situação espiritual que eles se encontravam era caótica, era ruim, não era boa. Você já imaginou servir a Deus superficialmente? Estar na igreja só por estar? Fazer aquilo que só porque o pastor está pedindo que você faça? Deus quer mais de você. Deus quer se revelar a você. Deus quer falar com você. A alegria que Laiane sente quando está cantando, que Rosenildo sente quando está orando, que o meu irmão que abriu o culto sente quando está falando. Deus quer que você também sinta. É algo inexplicável, a gente não sabe explicar. É algo que nos enche o coração, é algo que nos enche a alegria. Ei, você pode estar lá na roça trabalhando, a presença de Deus vai estar com você, te alegrando. Você pode estar em casa, cozinhando, fazendo seus afazeres, a presença de Deus vai estar com você, aleluia. Deixa eu dizer para você, vai ter dia que você vai chorar, vai pular na presença de Deus, vai se alegrar na presença de Deus e não vai saber explicar. É poder de Deus. Esse poder é só para o pastor Rosenildo, só para Laiane? Não, é para quem crê. É para quem crê. E Isaías, ele se vê assim. Talvez esse capítulo que eu li aqui seja o mais lido de todo o livro de Isaías. E o profeta resiste ao seu chamado. E tudo começa com uma visão tremenda. Nos tempos mais antigos, tinha visão. Eu lembro que uma vez eu estava na igreja pentecostal e minha irmã disse: irmãos, eu tive um sonho. Que sonho foi esse, irmãos? Eu sonhei com Jesus voltando para buscar a igreja. Ela disse que era algo tão nítido que ela sentia as asas dos anjos batendo no ombro dela quando estava sendo elevada aos céus. A igreja incendiava, a igreja pegava fogo. Um dia um irmão chegou na igreja e disse: eu tive uma visão também. E a descrição que ele dava era a mesma que estava na Bíblia. Ele disse: os seus pés eram como um latão reluzente que brilhava. Lá em Palmeira dos Índios tinha uma série de irmãos. Todo culto de Santa Ceia, a gente ia levar a ceia para aqueles irmãos mais idosos, para aqueles irmãos mais velhos. E cada domingo de ceia era escalada uma pessoa. E uma vez eu fui escalada como diácono para levar a ceia para os anciãos. E a igreja ficava orando. O pastor só celebrava a ceia quando a gente voltava depois de ministrar a ceia para os anciãos. E tinha um irmão chamado irmão Paizinho. Ele era alto, mas já estava tão velho que estava encolhendo, bem pequenininho assim. E aquele dia a gente foi levar a ceia para ele. E eu cheguei lá e disse: olha, irmão Paizinho, o irmão Antônio Barbosa, que era meu avô, ele partiu essa semana. Ele foi para a glória. Ele olhou assim para mim e disse: foi na minha frente. Era um desejo, irmãos, a idade chegando, mas um desejo de estar com Deus. Meu sogro tem 92 anos, mal de Parkinson, mal de Alzheimer, não conhece mais ninguém, praticamente está vegetando em cima de uma cama. As meninas cuidam dele com o maior carinho, é cheiroso. Eu cheguei lá, eu estava todo cheiroso, parecendo um bebezinho cheiroso. Mas os poucos lúcidos de memória, poucos lapsos de memória que ele tem, é voltando para falar das coisas do Deus. Há dias atrás ele acordou assim e disse: eu quero ir para a igreja, eu quero ir para o culto. Levaram ele para o culto, ele ficou lá adorando, passou aquele tempo, voltou, não lembro mais de nada. Aí